Bom dia, Bom dia. tudo Eu bem? vou tirar a lanterna para ver se dá certo. Dá certo? Ah, aham, É porque a lanterna incomoda no celular. é, né? Tudo bem com Sim. você? Tudo. Então tá bom. E aí, tá disposta a ouvir algumas coisinhas, a pensar junto? Tô. Ah, então tá bom. Bom, olha só, aqui eu vou tentar te ajudar a dar uns passos a mais aí na sua advocacia trabalhista. Eu andei pesquisando algumas coisas aí na sua região, eu espero que te agregue de alguma forma, né? E aí, como eu te falei, a gente vai gravar essa mentoria. E aí depois eu vou tentar utilizar como fins educacionais mesmo, tá? Aí eu dividi em três partes: entrevista, soluções e dúvidas. E aí a gente tenta concluir em meia hora cada uma, até por causa da limitação do Zoom mesmo. Tá bom. Eu vi que você se enquadra bem na categoria de advogada iniciante, né? Um ano e 11 meses de carteirinha aí de advocacia e advogada generalista. E aí, eu queria te pedir para começar contando um pouquinho da sua história. Assim, você atua em várias áreas da advocacia, já atua na trabalhista. Como é que é? Qual foi o primeiro processo que você pegou? O primeiro processo como advogada foi um processo trabalhista, Ah, mas eu estagiei na vara do trabalho de Piripiri, que foi a cidade onde eu me formei, no TRT 22, né? Foi meu primeiro estágio de seleção. O primeiro estágio voluntário foi na Defensoria Pública aqui da minha cidade. Só que eu hum, passei pouco tempo, acho que eu passei uns 5 meses, mas efetivamente foram 3, né? Por conta dos feriados e a defensora estava grávida, então ela tirava, às vezes precisava se ausentar, né? E uhum, 2 vezes por semana, então eu considero mais que foram uns 3 meses. Aí uhum. depois desse foi na vara do trabalho de Piripiri, eu RT passei. 22 é qual região? Piauí, né? Uhum. Mas eu moro no Ceará. Uhum, E depois eu saí de lá e voltei para minha cidade, fui para o juizado especial. Eu passei uhum. 1 ano e 9 meses até me formar aqui no juizado especial. Cível? No cível. E o meu processo, o primeiro processo foi um trabalhista de gestante, estabilidade de gestante, e deu tudo certo. A gente ganhou na sentença, ganhou no recurso, e nos embargos de declaração, e depois eu não tenho tantos processos trabalhistas, né? Eu Uhum. atuo em todas as áreas e a área que eu não me identifico é criminal, mas eu ainda pego de algumas pessoas que eu não consigo dizer não. Tipo assim, pessoas queridas, né? Uhum, Que confiam em mim e eu tenho que pegar. E uhum, eu atuo mais na consumerista, na civil de família, né? Divórcios, uhum. alimentos e na previdenciária. E a minha pós-graduação é em trabalho e previdenciário. Você já terminou a sua pós? Tá. Uhum. E ela, você viu coisa prática nela ou foi mais teoria mesmo? Eu vi muitos casos práticos, mas eu acho que, assim, não ficou gravado na minha mente como eu queria, sabe? Entendi, Eu acho que deixou a desejar um pouco. entendi. Então, de processo trabalhista que você teve contato foi no TRT que você fez estágio e esse processo trabalhista que você pegou. No É. estágio do TRT, você ficava na secretaria ou no gabinete do juiz? Eu ficava na secretaria. Então, você aprendeu a manusear o processo, né? Aham. Já era Foi processo quando eu eletrônico. conheci, foi quando eu conheci o PJE, né? Uhum. Então, você já tem Então, lá, bastante familiaridade com o PJE. tem. Porque também no juizado era PJE, então Uhum. eu acho que toda a minha vivência, apenas na defensoria, durante um pouco tempo, foi que eu tive contato com processos físicos. Uhum. Tenho mais contato com processos eletrônicos. Uhum. Olha só, e contando esse processo aí da gestante, quantos processos trabalhistas você tem hoje? Só ele? Hoje, não, eu tenho uma parceria com a colega de faculdade, né? Ah, eu vi você Ela, contando lá. pois ela consegue casos trabalhistas na cidade dela
e ela manda para mim. Então, eu faço as petições e isso também é tipo um bico, né? É uma Uhum, renda extra que eu faço e consigo rapidinho, porque eu não preciso atender o cliente, eu não preciso captar o cliente para mim, e uhum, eu só instruo ela como fazer, tanto para determinar as provas, para ir para a audiência, como ela deve agir na audiência, faço as petições iniciais ou as contestações, e eu instruo ela como ela deve proceder. E o uhum, valor também, né? uhum. Os valores para ela cobrar. E aí, desses processos que você monta para ela, Joarina, qual categoria que é? Ou são várias categorias? Os processos que eu montei para ela foram mais de reclamado, Reclamado? né? Reclamado. Eu aqui reclamante, né? Uhum, Pego mais reclamantes, eu sou patrona jurídica dos reclamantes. E lá ela, como ela já pega também de advogados consolidados, são uhum. pelos empregadores. Então também foi um desafio, porque eu não, até nos cursos da OAB, né, a gente aprende pelo reclamante, É. aprende mais pelo reclamante. E eu fiz isso pelo reclamado. Então, assim, foi um desafio, mas eu ia estudando e eu acabava gostando também, né? Uhum, Eu vi o outro, o que dava para fazer. Tipo assim, uhum, casos que eles realmente não obedeciam às leis, mas que uhum, eram pequenos negócios na pandemia, com uhum, todas essas dificuldades, né? uhum. Eu acredito que a gente encontrou boas soluções, Sim, com certeza. até para instruir acordos. Uhum. E aí, o que que você pode me contar da sua trajetória aí na advocacia? Por exemplo, assim, pensa aí na sua cabeça um marco temporal, de quando você entendeu que você estava advogando mesmo e que você sentiu o bichinho do empreendedorismo aí te picando e falando assim, ah, Joarina, agora tá na hora de você começar os seus processos. Como que foi disso para cá? Ó, isso demorou um pouco, porque quando eu me formei, eu não queria advogar. Na verdade, onde eu estagiava, os advogados eles eram extremamente criticados, né? E eu, tipo, saí com pavor da advocacia, porque os advogados eram tidos como inexperientes, como jogadores, que só arriscavam, como Principalmente na pessoas. justiça do trabalho, né? São amadores, ou então que são. É o patinho feio, né? Ou então que quer Exatamente. cobrar tudo que tem direito e o que não tem direito, né? É como se fosse a pessoa ruim de toda a história. Ele é a pior pessoa de toda a história. Conheço Então, essa assim, história. eu já como estudante, eu já vi a parte de advogar como humilhante, muito humilhante. Porque eu acho que quando a gente está se preparando tanto na faculdade quanto na UAB, e depois de formado já, a gente tem as mesmas bases, né? Todo mundo estuda, todo mundo é dedicado. E eu vi assim que os meus colegas de faculdade, todos eram dedicados. E como pode, eles também, que eu conheço o que eles sabem, né? E como pode, eles aqui eu estou ouvindo tudo isso de todos os advogados, é geral, que eles não sabem, que eles só arriscam, que eles dão trabalho, que tipo tudo isso. E eu fiquei com muita vergonha e com muita aversão, era essa palavra que eu tinha, Uhum. principalmente de advogar na minha cidade, porque o meu último estágio ele foi muito traumatizante, então eu sofri assim, um bocado, eu saí de lá com Por quê? problemas psicológicos, porque eu sofri assédio moral e eu não conseguia aceitar que eu sofri assédio moral, porque eu queria ser muito forte, né? Eu dizia assim, não, eu passei aqui, então eu vou ficar aqui até o final, porque se eu passei é porque eu sou capaz, eu consigo. Foi no Só que TRT, depois, não, né? não, foi na justiça comum. E depois, quando eu entrei em tratamento psicológico e tudo, eu percebi que não era assim, né? Que eu não precisava ser forte, que eu podia sair sim, eu podia dizer não, e que isso não media a minha capacidade. Só que quando eu saí do meu estágio, eu resolvi não advogar. Uhum. Eu queria estudar para concurso. Então, eu já fiz uma poupança durante meu estágio, que ele era remunerado, e eu passei um ano dentro de casa estudando para concurso. Só que isso me causou muita ansiedade, porque era quando eu precisava me sustentar, né? Então meu dinheiro ele já estava acabando e eu ficava ansiosa, porque eu tinha minhas despesas,
o dinheiro não estava entrando, eu não conseguia passar em concurso, cada vez a minha ansiedade, ela me prejudicava mais, e eu percebi que eu estava vivendo um ciclo vicioso, né? Que quanto mais ansiosa eu ficava, menos eu conseguia me concentrar, menos eu passava, conseguia pontuar bem no concurso para poder ser aprovado. Então, e foi exatamente o único processo que eu entrei nessa época, que eu ainda estava em casa, foi o dessa gestante, né? Ele era o único processo trabalhista e o único processo que eu tinha. E quando esse processo terminou, que ele durou mais ou menos um ano, que ia voltar a TRT era, né? Das turmas. TRT7. Foi no TRT7, que é o do Ceará. Quando ele voltou, aí eu sofri um evento muito desagradável. Então, isso me deixou ainda mais triste, ainda mais desmotivada. E a minha amiga que estagiava comigo, né, a gente estudava juntas e a gente estagiou juntas durante muito tempo no juizado. E o marido dela já era advogado e ela advogava com ele no escritório dele. Assim que terminou a faculdade, ela sempre quis advogar e foi para o escritório com ele. E ela sempre dizia, Joarina, eu acho que você está precisando fazer uma rotina para você. É muito difícil a gente no início, porque a gente não tem rotina, a gente está vivendo uma realidade nova. Não é mais como o estágio que você tinha, era pouco dinheiro, mas você tinha o dinheiro todo mês. Então, a gente está plantando e você precisa, né? Se dispor a plantar. Eu falava assim, mas eu não quero advogar. E até que o momento, quando aconteceu isso, de tanta ansiedade que eu já vinha vivendo por não passar nos concursos e por conta desse golpe trabalhista que eu falei que sofri, eu resolvi realmente voltar, sentar lá e fazer minha rotina. Porque também tinha o estresse e a ansiedade dentro de casa, os conflitos, né? Que era totalmente diferente da rotina que eu vivia, que era só de estudar. E aí eu comecei a advogar de verdade, né? Eu falo advogar de verdade, porque ela me cedeu um espaço onde até hoje eu atendo os meus clientes, mas ainda não despertou em mim a visão empreendedora. A visão empreendedora foi quando eu fui descobrir o meu valor, porque normalmente, desde quando eu estagiava, todos os meus conhecidos, eles iam na minha casa, tiravam as dúvidas, e naquela época eu não era advogada, então eu tirava as dúvidas, eu recebia bem, tudo ok. Só que quando eu comecei a advogar, as pessoas continuaram fazendo as mesmas coisas. Elas vinham, tiravam as dúvidas, mas elas não me contratavam. Elas iam embora. Aí no meu escritório foi a mesma coisa. As pessoas iam, elas tiravam todas as dúvidas, e eu, assim, como no juizado, como na justiça do trabalho, a gente tem muitos postulantes, né? Então, eu fui educada, assim, acostumada a dizer tudo que eu sabia, a instruir a pessoa muito bem, dizer os riscos, dizer as garantias que ela tinha, dizer como ela fazer, as provas que ela tinha que buscar, e tudo isso era a título gratuito, né? Porque eu era remunerada por outro órgão, não era por ela. Então, eu senti muito essa dificuldade na minha entrega, porque eu entregava no escritório, quando eu atendia as pessoas, mas elas não me pagavam, elas não me contratavam, eu não cobrava consulta, então isso diminuía até o meu valor como profissional. Mesmo sabendo que eu era capaz, que eu conseguia resolver as coisas, nem minha família me contratava, muitas pessoas da minha família não me contratavam, né? A não ser aquelas pessoas que realmente confiavam em mim, que sabiam que eu tinha capacidade e tudo. Aí que veio a visão empreendedora, porque eu percebi que se eu não me valorizasse, se eu não despertasse para aquilo, eu ia continuar do mesmo jeito. As pessoas iam continuar me procurando e elas ainda falavam mal de mim, porque quando eu dava todas as instruções para elas, ela chegava no outro advogado e às vezes ela mesma instruía ele, né? Porque ela já chegava falando, e aí não precisava mais estudar, ele já ia pegando os insights do problema, a resolução do problema. Então, até para ele ficava mais fácil. E depois elas ainda saíam falando mal de mim, porque eu era iniciante, porque eu acho que elas me sentiam pulso, porque eu não cobrava consulta, né? Tudo isso. Então, eu fui me sentindo assim, por um lado mal, mas por outro lado foi virando a chave. Foi aí que eu vi que eu precisava aprender. E eu não tinha um curso, alguma pessoa, um conselho, porque na minha área, aqui na minha cidade, existe muita competição, né?
Então, assim, eu e meus amigos, a gente troca informações, mas nem todas as pessoas são nossos amigos, né? Não. E, além de selecionar essa parte, eu ainda tinha que selecionar os comentários negativos, né? Para deixar para lá, eliminar os comentários negativos. E foi quando eu comecei a cobrar consulta. Ah, Aí hoje eu já cobro consulta, mas mesmo assim eu ainda tenho muita dificuldade de precificar, porque quando é só uma consulta, dependendo da complexidade do caso, do que eu tenho que falar, eu cobro o valor cheio, né? Muitas vezes eu me baseio na tabela da OAB, quase todas as vezes. E dá certo, porque no escritório que eu trabalho tem 4 advogados. Todos eles têm uma sala, mas eu fico no corredor, né? Porque é o espaço que tem lá para mim. E eu sou muito grata por isso, e eu também sou muito feliz. E diversas amigas já chegaram lá para poder falar que não são amigas, que era um lugar muito humilhante, que não dava para eu me concentrar, que aquilo não, que era muito feio. E eu sempre dizia assim, não, mas não é feio, porque antes eu estagiava e eu tinha que me concentrar com a conversa de todo mundo, com os advogados esperando a audiência, com a secretaria fazendo barulho, com o cliente no balcão. E hoje eu não tenho todos esses barulhos, né? É só eu, cada um está na sua sala, e aqui não tem muito barulho, eu consigo atender meus clientes, eu consigo conversar, eu consigo produzir, eu consigo fazer minha rotina. Então tá muito bom para mim. uhum, É o que tipo assim, tudo que eu mereço? Não, mas eu sou muito grata por isso e é um lugar que eu também sou muito feliz. uhum, Até porque fala da felicidade no trabalho, né? sim. Antes eu estava no melhor estágio que a cidade poderia me oferecer e eu não era feliz. E Uhum. hoje eu estou no corredor atendendo meus clientes, mas a minha equipe é maravilhosa, os meus colegas são maravilhosos, acolhedores. A gente troca informações, troca conselhos e tudo isso é agregador para mim. Uhum. E você vai lá todos os dias? Sim, eu vou lá quase todos os dias, pela manhã. Pela manhã. Uhum. Tá, se você pudesse realizar qualquer desejo profissional nesse momento, para você virar essa chave, Joarina, dona do seu próprio escritório, dentro do seu próprio negócio, qual que seria? O que que você, nesse momento aí, o que que você mais gostaria que acontecesse? Que despertasse em você e você pudesse seguir adiante? Eu acho, de verdade, assim, eu acho que eu não vou saber especificar exatamente, mas eu queria ter mais segurança nas precificações, para Tá. quando o cliente vai embora, eu não achar que eu estou cobrando a mais, né? E que quando ele fica e, tipo, é problema demais para pouco dinheiro, como a gente fala, Uhum. né? Eu cobrei, mas o processo já demorou tanto, já me deu tanto trabalho, o dinheiro já acabou e não valeu a pena, como se fosse assim. Que isso não Tá, aconteça também. tá bom. E quais são hoje as suas maiores dificuldades na advocacia? Você acabou de falar uma, dificuldade de precificar. Tirando isso e alguma outra dificuldade que você mais enxerga? A minha outra dificuldade, eu vou falar em relação à classe, né? Hum, Que eu acho que tem que ser mais, pelo menos o ideal, seria que a nossa classe ela fosse um pouco mais justa, porque uma vez eu ouvi de um colega, assim, tu tem amigo no sindicato? Aí eu, não, não tenho, porque... Aí ele falou, não, é porque se você tivesse algum amigo, é, poderia resolver meu problema mais fácil. Aí eu disse, não, mas se você for lá e conversar, eu acho que vai dar certo. Aí ele, não, é porque tu sabe que quando a gente tem amigo, as coisas elas fluem mais rapidamente, né? Aí eu queria, assim, eu acho que é um ideal mesmo, que a nossa classe, ela fosse, pelo menos assim na minha idade, que ela fosse mais atuante nesse sentido, de que nos bancos, todos os bancos, nos sindicatos, em todas as instituições, a gente pudesse ser tratado com igualdade, e não com meritocracia ou de privilégios, uhum, né? Porque eu acho que que faz vantagem a você, às vezes ele traz prejuízos a outras pessoas quando se trata de amizade, quando se trata de privilégios e benefícios que nem todas as pessoas têm. E quando elas tratam a classe com seriedade, todas as pessoas elas são beneficiadas, a sociedade é beneficiada, porque todo advogado ele traz consigo
o seu desejo para resolver algum problema de algum cliente, então é a dor de alguma pessoa. Então, todas essas pessoas, elas têm que ser atendidas nas suas dores. E a dor de um, ela não é maior do que a do outro. Às vezes, até o interesse de um é maior do que o do outro, mas as dores não, né? Seus problemas, cada um tem, né? Bom, eu acho E que eu outra, pode terminar. deixa eu ver. Eu acho que a gente conseguiu mais ou menos falar as dificuldades que você está vivendo aí hoje, né? A outra é a ética. A ética. É quanto à ética, que eu acho que deveriam a nossa classe ser mais ética, respeitar mais os outros, porque quando as pessoas elas são mais corporativas no sentido de mais unidas ou pelo menos empáticas de respeitar os outros colegas, por mais que a gente tenha opiniões divergentes sobre o mesmo caso, eu acho que a gente tem que ser respeitado, porque por mais que a lei também seja igual, às vezes a estratégia da minha cabeça é diferente da estratégia que você pensa. Isso não significa que no final o resultado vai ser diferente, ou que mesmo que seja, né? Infelizmente, às vezes a gente erra e a gente também aprende com os erros, então a gente tem que ser respeitado nesse sentido. Porque quando você desvaloriza o seu colega, acaba desvalorizando todos os outros. Sim, enfraquece a classe, né? É. Eu acho que eu consegui pegar todas as suas maiores dificuldades. Tem um tanto de coisa que eu gostaria de conversar com você para ver se clareia um pouquinho, para você realmente seguir adiante e tentar profissionalizar ao máximo a sua advocacia, com todo o seu potencial. Você é uma pessoa super esclarecida, tem uma oratória excelente, tem pontos de vista assim, super humanos e é uma pessoa totalmente apta para fazer diferença onde você está, com o que você tem, da maneira que você enxerga a advocacia. Você realmente está precisando de uns toques aí de empreendedorismo, de enxergar a sua advocacia como um negócio, de profissionalizar, às vezes de dar um passo para trás, mas pensando para dar dois para frente. Acho que vai ser muito importante a gente tentar pontuar em cima de todas essas dores que você me trouxe. O que me chama mais atenção é relativamente a dor da ética, da honestidade, que infelizmente é uma coisa que a gente consegue trabalhar na gente e a gente não consegue trabalhar no outro. Mas isso te permite também lapidar a sua forma de advogar e daqui uns dias, quem sabe, até escolher mesmo os seus clientes, né? Te tornar capaz de demitir clientes que não conversam com a sua ética, que não conversam com a sua forma de advogar, tá? Vamos encerrar essa primeira parte e aí a gente começa naquele segundo link, pode ser? Tá. Porque essa parte da entrevista, para mim, já ficou bem mais claro, né? Suas dores, sua história, os seus desejos. Eu anotei algumas coisas aqui e aí a gente parte para a mão na massa mesmo. Pode ser? Então tá bom. Então te espero no segundo link. Tá, tchau. Tchau.